inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois temos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder. Enfermos são curados pela fé. Os lares destruídos são erguidos outra vez. A vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá. Se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é nosso Deus, grande é seu poder. Nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Aquilo que pedimos em favor de alguém, Deus sempre sabe como atender. Perante sua face então, unidos como irmãos, clamamos com maior fervor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá. Se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é nós.
Lu, o áudio tá desligado. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua
pelas minhas fontes aqui, meu áudio não estava ligado, né? Peço desculpa a vocês. A minha oração foi que o Espírito Santo de Deus falasse audível aos nossos corações nessa manhã. E o nosso pedido a Deus fosse que que a gente nos entregasse de uma forma tão extraordinária que o Senhor Espírito Santo de Deus tocasse tão profundamente para que, a ponto de falarmos, que não viva mais eu, mas que o Senhor Jesus Cristo vive em mim. Então, que nessa manhã você sinta a presença do Espírito Santo de Deus aí onde você está, na sua casa, transformando, libertando, curando, restaurando. Obrigada a presença de todos. Bom dia, tantos que estão aí na live, pelo YouTube e pelo Zoom. E nessa manhã, na sua casa, na sua vida, você sinta a presença. Vamos orar mais uma vez? Grandioso, maravilhoso Deus. Pedimos já nessa manhã para que o Senhor falasse aos nossos corações. Entregamos a nossa vida nesta manhã, Pai, porque necessitamos, mais do que tudo, da sua presença. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Pai, nesta manhã, entre na casa dos teus servos. Entre na casa daqueles, Pai, que estão de joelhos, estão sentados, aí até mesmo deitados, mas estão clamando poderosamente pela tua presença. Que neste lar, neste momento, possa estar sendo preenchido totalmente pela tua presença. Obrigada por tudo, Pai. Fale através deste louvor que foi cantado e fale através da tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia, meu povo, bom dia, povo de Deus, que bênção do céu. Mais uma vez despertamos, que privilégio, né? Acabamos de colocar aí um privilégio, louvar e adorar a Deus nessa primeira hora do dia. Parabéns para você, o Espírito te despertou nesta manhã mais uma vez, para a honra e glória dele, somente dele. Ele é tudo para nós e nós louvamos agora nesta manhã. Nós já adoramos, já buscamos a Deus em oração. Eu quero aí agradecer a sua presença, sabe, você que está por aí, né, Felipe? Um abraço para você, meu amigo. Rafaela, que Deus continue te abençoando, sempre uma bênção de Deus. Gilmar, meu querido amigo, bênção para você. A Paulina sempre aí, né? Grande abraço para você, minha querida. Deus abençoe. Elisângela, mais uma vez estamos juntos, né? Você disse aí que ia aparecer por aí hoje também, que bênção. Esse povo animado. Olha, que legal, minha querida Laci, bênção de Deus para nós. Glória a Deus, estamos juntos mais uma vez. Você que sempre está perto, sempre está acompanhando o que está acontecendo, é gente antenada, Laci, gente boa, gente antenada no tempo de hoje, um tempo que não dá para ficar disperso em relação aos acontecimentos, né? Então, Laci está sempre aí observando tudo, parabéns, que Deus abençoe. Eu quero dizer para você que nós estamos num momento diferente da história da humanidade, não dá para a gente perder aí a linha do tempo, o momento. Então, é um momento aí específico, um momento de salvação para todos nós. A gente tem que ficar antenado aí. A Carmelina sempre com a gente, abraço carinhoso para você, minha querida. Um grande abraço meu, da Lu, para você aí, bênçãos de Deus. Irmã Maria, aqui bem pertinho da gente, uma companheira maravilhosa, que Deus continue contigo aí, abençoando você. Olha, Ledi por aí, um abraço, Ledi, para você também, nosso querido amado irmão Abraão, Eliana, olha, Ludilene, que bênção de Deus, bênção do céu, tá? E claro, nós vamos sempre estar orando aí, tá bom? Tem muita coisa boa, né, Paulina, pra gente tá lá em Portugal aí acompanhando aqui o nosso momento de oração, né? Não há distâncias aí que possam nos impedir de buscar a Deus juntos. Agora, olha que beleza, que maravilha, que bênção do céu. Eu quero clamar ao Senhor por você, pedir a bênção do Espírito Santo por cada um de nós, não é? Tá aí o Alexandre, nosso amigo querido, a Rafaela, Natália, um abraço para você também. É muita bênção de Deus, né? Deus tem nos abençoado, tem nos guiado. Tem mais pessoas por aí, algumas eu não consigo ver porque os nomes não aparecem aqui,
mas eu sei que Deus está aí juntinho de você, cuidando de você. Eu quero fazer algumas orações, eu quero fazer, na verdade, uma oração aqui, pedindo ao Deus do céu para nos abençoar, para nos guiar o caminho, para nos proteger. Se você tem um pedido e quiser compartilhar, pode pedir. É claro, todos os dias nós estamos orando pela família de muitas pessoas, muita gente amada e querida aí participando junto com a gente. Coisa maravilhosa, coisa muito boa. Deus tem falado ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Não é, Fabiana? Bênção para você aí também. Gente de Deus, que maravilha a gente estar junto nesse horário, buscando o Deus do céu. É claro, nós estamos juntos em oração, buscando o Espírito de Deus. Esse é um momento específico para a gente poder clamar ao Senhor, e você já pode aí pedindo a Deus no seu coração aí, do jeito que você está aí, clamando ao Espírito Santo de Deus que possa nos orientar e nos direcionar. Se você tem algum pedido, pode colocar por aí, mas nós vamos aí, já apareceu um, né? Pedindo a missão na Fazenda Leogildo. Olha que bênção, nós vamos estar orando também para que as coisas possam acontecer. Queridos, joelho no chão e as portas vão se abrindo para nós. Nós vamos colocando o joelho no chão, as portas vão se abrindo. O joelho no chão é o maior poder, é um poder extraordinário, porque acessa o trono de graça de Deus. E se você não pode colocar o seu joelho no chão, agora você pode prostrar o seu coração. Olha que coisa extraordinária. Você deve lembrar aí que o mais importante não é a aparência, o mais importante é a essência. Lembra disso? Foi o nosso primeiro momento aí junto de Deus. Nós estudamos sobre isso. E se a gente não pode se prostrar com o joelho no chão, nós podemos prostrar o nosso coração. Que tremendo. Você pode prostrar o seu coração durante todo o dia, né? Isso é mais do que aparência, né? Nós vivemos pela essência maravilhosa, não é? Clenilton, meu amigo querido, abraço para você. Aí a gente precisa se encontrar aí para a gente poder continuar aí o nosso momento de construção bíblica, de relacionamento com Deus, de busca ao Altíssimo. É uma bênção sempre estar com você estudando a palavra de Deus, e nós aprendemos muito juntos. Obrigado, meu amigo, pelo desejo de estudar a Bíblia, né? Olha, o Abraão pede aí um reavivamento poderoso na igreja. É exatamente isso, meu querido e amado irmão, que nós estamos buscando aqui. Nós vamos orar para que a nossa igreja seja avivada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você pode pedir isso pela tua igreja, pelas pessoas da tua igreja. Queridos, orem pelos membros da tua igreja, pelas pessoas que você ama, um a um. Fale com Deus sobre elas. Peça para que o Espírito seja derramado sobre as pessoas. Olha que coisa boa. Parabéns, meu querido Abraão, que Deus abençoe você. Olha, a Ludilene pede oração por ela. Olha, ela vai fazer uma cirurgia hoje. Queridos, faça um favor para mim. Anota aí esse pedido, porque nós vamos orar agora durante esse dia, uma cirurgia que vai acontecer hoje. Por favor, peça para que os médicos sejam dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito vai estar lá, tá, minha querida? Ele vai até a sua cirurgia. Que bênção do céu, sabe? Deus vai abençoar aí. Não é? Não é, meu amigo Sérgio? Daniel, Sérgio está por aí também, bênção de Deus. Olha, nós vamos orar também pelo David, ok? Que o Espírito Santo possa abençoá-lo também, que a graça do Senhor esteja sobre ele, né, Paulina? Vamos pedir aí pela vida espiritual da família da Ledi, para que o Espírito possa continuar trabalhando de maneira viva, eficaz e poderosa. Ok, Fabiana? Nós também vamos pedir aí pela sua vida espiritual, discernimento espiritual, que não só você, mas todos nós estamos precisando. Vamos pedir discernimento espiritual. Diante de um mundo, queridos, onde as dúvidas são constantes, onde as informações são difíceis de serem discernidas, onde os nossos caminhos precisam ser guiados pelo Espírito Santo, discernimento espiritual faz toda a diferença. É fundamental, é necessário, não é dispensável de jeito nenhum, é simplesmente indispensável. Nós precisamos disso, ok? A Elisângela pede oração aí por todos os familiares, né? Pelos pais.
pelos pais que estão em idade aí, pelos irmãos, cunhados, sobrinhos, olha que bênção de Deus, toda a família no altar de Deus. Vamos que vamos, povo de Deus, vamos que vamos, né, Paulo? Deus abençoe aí, vamos com tudo para o encontro com o nosso Deus, buscando o Altíssimo, clamando a presença daquele que não falha, daquele que não erra. É o seu Deus que você está buscando nesta manhã. Nós estamos agora em direção ao trono de graça de Deus, em direção ao Espírito Santo. São 5h20 da manhã, você acordou para buscar o Senhor, você despertou para clamar o poder do Altíssimo. Nesse momento Deus te escuta, nesse momento Deus me escuta também, e nesse momento Deus vai falar conosco, mas antes nós vamos falar com Ele, nós vamos falar com Deus que guia todos os seres humanos que o buscam, que direcionam a vida a Ele. Nós vamos abrir o nosso coração e clamar ao Deus do céu. Você aí vai orar junto comigo na tua casa, onde você está. Eu não sei onde você está agora, mas o Deus do céu sabe, está escutando o seu coração. Eu falo aqui, você fala aí no teu coração. Nós vamos aí juntos elevar uma oração a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e vamos pedir ao céu que nos escute por misericórdia, na graça dele, na presença do Espírito Santo. E nós vamos, claro, vamos buscar a Deus agora em oração, pedindo a bênção por todos esses pedidos aí, pela cirurgia que vai ser feita hoje, por tudo que está acontecendo, por tudo que vai acontecer. Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar, vamos pedir a bênção do céu, vamos clamar ao Espírito Santo de Deus. Você pode daí da tua casa fechar os seus olhos e nós vamos pedir ao Deus do céu que nos escute a oração nesta hora. Querido e amado Deus e poderoso Pai, nos rendemos a Ti de todo o nosso coração nesta hora. Muitos de nós talvez estejamos aflitos, angustiados, preocupados com o dia, mas nesse momento colocamos sobre o teu altar a nossa família, nossos sobrinhos, nossos primos e pais, como foi pedido aqui. Colocamos nas tuas mãos a cirurgia. Pedimos para que os anjos do Senhor estejam naquela sala, junto com os médicos, direcionando todas as coisas. Que em nome do Senhor Jesus, na nossa vida, na nossa casa, seja repreendido toda a hoste do mal, toda a força que vem trazer sofrimento e angústia para nós. Que tudo isso, Pai, seja retirado para que possa haver a soberania completa do céu no nosso viver. Nós clamamos a Ti todos juntos, agradecidos pelos milagres que já aconteceram, desde quando iniciamos esse momento de busca e de entrega ao Senhor. Mas nós também pedimos ao Senhor que, em nome do Senhor Jesus, a manifestação do Espírito seja completa dentro de nós, que haja alegria na nossa vida, possamos olhar a vida, a história, do lado positivo, pensando que logo, logo o Senhor vai voltar para nos buscar e nos resgatar deste mundo de trevas. Um mundo que ainda jaz no pecado por conta da entrega do coração dos homens, cada dia mais ao inimigo das almas. Mas nós repreendemos isso no nosso ser, porque nós queremos ser inteiramente do Senhor, somente do Senhor. Querido e amado Deus, muitos pedidos foram feitos. Pessoas colocaram a vida sobre o teu altar, colocaram a família sobre o teu altar, colocaram os filhos sobre o teu altar. Então, roga ao Senhor que o milagre na vida dessas pessoas possa acontecer. Querido e amado Deus, poderoso Pai, talvez tenha alguém nesta manhã aflito por alguma coisa, alguma situação que vá ou possa acontecer durante este dia. Eu, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelas tuas misericórdias, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, eu imploro ao Senhor que essa pessoa tenha segurança de que o Senhor é com ela, que essa pessoa tenha segurança de que o Senhor caminha junto com ela durante esse dia e que o Senhor a orientará em tudo que precisa ser feito para que ela possa ter o alívio e o descanso necessário para continuar a sua caminhada de fé, a sua caminhada cristã. Talvez, Pai, hoje, nesta manhã, haja aqui um coração abatido, um coração preocupado demais. Traga paz para nós, que esta paz venha do céu e seja uma paz que vá para além das circunstâncias da nossa vida. Então, querido Deus, colocamos a história de cada um desses que interagiram conosco,
cada um desses que estão buscando ao Senhor, de cada um desses que estão procurando, Pai, o reavivar do Espírito Santo. Que em nome do Senhor Jesus eles recebam a bênção que eles vieram buscar. Querido e amado Deus, que os seus trabalhos, as suas empresas, que os seus filhos, que haja prosperidade em todas as coisas. Que, Pai, o Senhor coloque bênção sobre o aluno, sobre o trabalhador, sobre o empresário. Que em nome do Senhor a graça esteja sobre cada um deles. É isso que nós oramos, porque clamamos confiantes, porque clamamos ao nosso Senhor maravilhoso Cristo Jesus. E é a Ele que nós fiamos toda a nossa confiança. Por isso, Pai, nós terminamos esta oração com a segurança de que nós recebemos a intercessão sagrada do Príncipe da Vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bênção do céu, bênção de Deus. Parabéns mais uma vez porque você está aqui nesta manhã. O tema de hoje é simples, o tema de hoje, mas é muito significativo para você e para mim. Como vezes quanto. Essa é uma construção interessante para todos nós, eu quero trabalhar isso com vocês, como versus quanto, vezes quanto. A gente vai caminhando por aí, estudando um pouco sobre o terceiro capítulo do nosso guia, do nosso manual. Você tem aí, dá uma olhadinha aí que você tem sim, hein? Você pode ler o capítulo 3 no dia de hoje, aproveite essa leitura, uma leitura abençoada, cheia de histórias significativas. Acompanhe comigo o primeiro texto da nossa manhã. Deve-se fazer com que todo interesse terreno se subordine à grande obra da redenção. Você já parou para pensar nesse texto? Meu Deus do céu! A gente precisa fazer todo o interesse terreno se subordinar à grande obra da redenção. O que Deus está querendo dizer para você, meu amigo e minha amiga, nesta manhã, é que há um interesse que está acima de todos os interesses do universo. A salvação. Amigos e amigas, esse interesse está acima de tudo. Veja, salvar-nos, salvar aqueles que estão próximos a nós, isso é o que importa para esta terra. Eu costumo dizer assim, quando Jesus voltar, vai ser perfeitamente, ou vai estar claro diante dos nossos olhos, o que realmente tinha valor nesta terra, porque as coisas de valor sobem, em outras palavras, o ser humano, e todo o resto, absolutamente todo o resto permanece. Todo o resto fica. Então, convido você, minha amiga, meu amigo, a entender que tudo deve subordinar-se à grande obra de redenção, ou seja, a salvação dos seres humanos. E aí, veja esse texto. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter, mas para ganhar o que não pode perder. Ok? Vocês entendem? Então, nós vamos aí juntos entender como Deus quer falar conosco hoje, que maneira, o que Ele quer dizer, como quer dizer. Porque o grande interesse de Deus não é me fazer parecer um cristão, e sim me tornar um cristão de fato e de verdade. Também, queridos, nós aprendemos que sem Cristo não conseguimos ter um cristianismo genuíno. Isso tudo nós aprendemos nos últimos 2 dias. Veja, no primeiro dia, nós entendemos que o interesse de Deus não é fazer parecer cristão, e se nos tornar um cristão de verdade. Isso é o interesse de Deus. Deus quer que o cristianismo caminhe todos os dias pelas ruas da cidade onde você mora. Deus quer que o cristianismo caminhe dentro do seu lar, em cada cômodo da sua casa, exatamente isso, porque é Jesus em essência dentro de você, ok? É a essência. Também aprendemos que sem Cristo, não conseguimos ter um cristianismo genuíno. Você entendeu isso ontem, porque nós precisamos ter as gotas da essência sobre nós, porque sem a essência de Jesus, somos só água e álcool. Aprendeu isso ontem? Ok. Então vamos para a construção de hoje, que é bastante significativa também e tem muita coisa boa para nós, ok? Deus vai falar com você, vai falar comigo, e nós vamos aprender um aspecto bem prático, né? Por meio desse capítulo, o que Deus tem para nós, né? E aí a gente pode entender que o interesse de Deus não é saber qual é a marca do nosso carro. Ele não quer saber a quem damos carona,
Mas desculpa, o interesse de Deus não é saber qual é a marca do nosso carro, mas a quem damos carona. Olha só, que coisa maravilhosa. Você já entendeu? Então, veja bem, ele nunca irá perguntar o quanto gastamos por mês com as compras do supermercado, e sim com quem dividimos a comida. Ele nunca irá perguntar quantos metros quadrados tem a nossa casa, e sim quem nós hospedamos. Isso precisa ficar bem claro em nossa mente. Não é o que tenho que importa, e sim o que faço com o que tenho. Olha que tremendo. Então é o como e não o quanto. Vocês conseguem entender isso? Porque lembram da história que nós estamos estudando, a história da viúva pobre? Se o quanto fosse mais importante para Deus, certamente a história daquela viúva não estaria registrada nas Escrituras Sagradas. Mas como foi o quanto o mais importante para Deus, o como o mais importante para Deus, o fato é que a história dela foi registrada. Então, o mais importante para o nosso Deus é o como, e não o como, o quanto. Você entendeu? Não o quanto. Então, eu não sei você, mas algumas pessoas ficam pensando, pastor, eu não tenho muito a dar. Eu mesmo não tenho muitos dons, nem muitos talentos, também não tenho muito dinheiro, nem muitas posses. Olha que mensagem especial para você hoje. Deus está mais interessado com como você usa o que você tem. Mesmo que seja pouco, é o como que interessa. Foi assim na história da viúva e vai se repetir assim na história da sua vida. Não é o quanto, mas o como. O quanto não é mais importante do que o como. Deus não está interessado em quanto nós temos, mas o que nós fazemos com o que nós temos. E por isso, o que nós temos também vai fazer a diferença de alguma maneira, porque como nós usamos o que nós recebemos. Você recebeu muitos talentos? Recebeu muitas bênçãos do Altíssimo? Recebeu? Agora, o que fazer com tudo isso? Como usar tudo isso? Esse é o interesse de Deus. E aí a nossa historinha da viúva pobre, que ganhou um contorno gigantesco nesse momento, e principalmente aqui nas nossas madrugadas, veja, talvez ela não tenha reconhecido como foi importante a sua entrega naquele momento. Mas talvez milhares e milhares de pessoas serão impactadas ou estão sendo impactadas certamente pela entrega daquela mulher que simplesmente não sabia como era grande aquele momento de ida ao templo e da entrega de 2 pequenas moedas. Que coisa extraordinária, né? Você, minha irmã, você, meu irmão, você talvez nunca vá saber aqui nessa terra qual é o impacto da sua entrega. Você nunca irá saber, mas talvez ela seja grandiosa, talvez extraordinária, como foi o caso desta viúva. Queridos, talvez você tenha dito assim, tenho pouco, não vai fazer a diferença. Minha entrega simplesmente não vai mudar nada. Oh, que engano, amigo, que engano. Talvez pense no caso dessa viúva, né? Tenho pouco, ela podia ter pensado, minha entrega não vai mudar nada, né? O templo é grandioso demais, tudo que acontece aqui é grandioso demais, as minhas 2 moedas não vão fazer nenhuma diferença em relação a tudo isso, não vai mudar nada. Não pense assim, porque mudou sim, mudou mais do que ela podia imaginar. Tanto é que nós estamos aqui reunidos toda manhã para falar um pouco sobre ela, durante muitas madrugadas, e o coração de muitas pessoas está sendo movido à adoração genuína e verdadeira. Vocês conseguem entender isso? Que fantástico, que extraordinário. Então, eu gostaria de lembrar para você da história da rainha Esther, não é? Num dado momento da história, o povo da rainha Esther estava assim fadado à destruição completa. Mas você sabe que ela se tornou rainha, e aí há um argumento de Mordecai poderoso em relação a ela, mesmo com medo de ela chegar na presença do rei e simplesmente receber um decreto de morte, ou seja, ela poderia perder a própria vida ali. Mas é óbvio que você conhece a história, né?
Mordecai, ele decidiu tentar novamente com a rainha, mesmo com medo e com o temor, usando um poderoso argumento. Qual foi o argumento dele? Ele disse assim: quem sabe se não foi para conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Você entende? Agora ela deveria aprender como usar a posição que Deus havia colocado. Então, você entende isso? Nós precisamos pedir a orientação do Espírito, como usar os dons que Deus me deu, como usar o talento que Deus colocou na minha vida, como usar as posses que Deus me atribuiu. Louvado seja Deus, você começa a pensar e orar para que Deus possa direcionar a sua vida nesse sentido. Você entende o contraste extraordinário do argumento de Mordecai? O argumento era o seguinte: Esther, não pense que Deus lhe deu o reino apenas para que você tenha roupas de rainha, status de rainha e penteados de rainha. Não é o quanto você tem, sabe, Esther? É como você vai usar todas essas coisas. Tudo só tem significado se a gente pensar no como, né? Então você consegue entender isso, e aí você entende. Deus lhe deu tudo isso para que você pudesse ser usado para a causa dele. Talvez isso pudesse ser dito lá à rainha Esther, mas isso pode ser dito a você também nos dias de hoje. Então, amigos, você entendeu como foi importante aquilo? Que coisa extraordinária. Talvez, nos últimos dias, nós vamos viver agora, no tempo do fim, uma construção meio que parecida com a da rainha Esther. Decreto, perseguição, união dos poderes terrestres e, principalmente, nós também vamos viver um grandioso e poderoso livramento dado pelo nosso Deus, que guia o povo dele mesmo em meias dificuldades dessa terra. Você consegue entender? Então, o momento da rainha Esther pode ser assim uma miniatura de uma construção maior que nós vamos viver agora no tempo do fim. E talvez você, amigo, vá participar desse momento tão singular da história da humanidade. Então precisamos entender uma coisa: se lá o como usar aquilo que Deus havia dado para ela foi tão importante, também vai ser importante nesse tempo final. Como você está usando aquilo que você recebe de Deus, como você está usando. Eu queria destacar com você que certo homem, William Carey, ele começou a sentir um forte desejo missionário de pregar em terras estrangeiras. Mas, gente, ele era apenas... Me escuta aqui. Ele era apenas um sapateiro, como dizem por aí, não é? Mas ele queria, ardia no coração dele, né? Seu desejo era tão intenso, que ele resolveu pendurar em sua sapataria um mapa mundial. E ele marcou o lugar em que desejava servir na casa de Deus. E ele era movido por esse desejo intenso que o incomodava, né? E aí, uma vez as pessoas sempre passavam por ali e ele não conseguia deixar de falar dos sonhos de pregar, do Senhor Jesus, ele não conseguia deixar de falar. Até que um dia apareceu ali um dos seus amigos, que já não aguentava mais ouvi-lo falar o tempo todo dessa conversa missionária, e disse: Karen, deixe toda essa conversa de ser missionário. Você é apenas um sapateiro, amigo. Em outras palavras, o quanto você tem não é suficiente para você realizar a obra gigantesca que você deseja. E aí, meus queridos, Karen respondeu o seguinte: eu sou sapateiro apenas para pagar as despesas, mas meu trabalho de verdade é servir a causa de Deus. Você entendeu isso aí? Eu sou sapateiro apenas para pagar as minhas contas, porque o trabalho dele era servir a causa de Deus. Meu querido, que o interesse do reino esteja em primeiro lugar sempre. Então, vou dizer uma coisa para você. O mais importante de tudo, é que o reino de Deus esteja sempre em primeiro lugar. Então, diga para Deus hoje: Senhor, eu sou médico apenas para pagar as contas, as despesas. Talvez para ajudar o próximo, para ser uma bênção para os outros, mas o meu trabalho de verdade é servir a Deus. Senhor, eu sou professor, sou professora.
apenas para as minhas despesas, mas de verdade, o meu trabalho é servir ao Senhor. Diga para Deus: Senhor, eu construo, eu sou construtor apenas para pagar as minhas despesas, porque o meu trabalho de verdade é servir ao Senhor. Eu não sei no que você trabalha, eu não sei. Mas a causa do Senhor deve sempre estar em primeiro lugar. Você deve lembrar da parábola que Jesus contou no capítulo 25 de Mateus, uma parábola numa construção essencialmente atribuída aos capítulos proféticos, ao capítulo profético de Cristo. Ele estava assinando ali uma atitude em que o como é muito importante. Você sabe, né? O Senhor saiu e deixou com ali seus 3 servos, alguns bens, né? E um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, o outro recebeu 1 talento. O mais importante não era o quanto eles receberam, mas o que eles iriam fazer com isso, com o que eles receberam. Os 2 primeiros, obviamente, multiplicaram os seus talentos. E aí o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Bênção de Deus está em Mateus capítulo 25, verso 21. O servo que havia recebido 1 talento devolveu o talento da mesma forma como ele recebeu. Veja, aparentemente esse servo não fez nada de errado, devolveu o mesmo que houvera recebido anteriormente do seu senhor. Mas o que estava errado? A grande questão é que ele decidiu não fazer nada com o que havia recebido. Em outras palavras, talvez nós estejamos nessa construção. Você recebeu e o que você está fazendo com o que você recebeu? Amigo, amiga, faça alguma coisa com aquilo que Deus te deu. Mas, pastor, é tão pouco. É tão pouco. Não é. Não é tão pouco assim. Você entende o que Deus pode fazer pelas pessoas? Olha que milagre que Deus fez por meio dessa viúva. Hoje, milhares e milhares de pessoas comentam sobre a vida e sobre a história dela. Milhares de pessoas são transformadas por meio desse exemplo maravilhoso. Nós não temos tempo a perder, nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu para a grande obra de salvação. Fiquei impressionado com a história contada e que diz respeito à vida de Madre Teresa de Calcutá. Ela estava na Índia, mais especificamente em Bombaim, e houve ali uma conferência sobre a fome. Centenas de pessoas no mundo estavam discutindo ali como em 15 anos eles iam alimentar ou produzir comida suficiente para o mundo. Meus queridos, naquele momento, ao chegar o momento das suas palestras, Madre Teresa de Calcutá disse uma coisa que se relacionava à experiência vivida naquele local. Foi assim: nas portas do evento, uma pessoa estava ali praticamente morrendo de fome. Ela o tomou, levou para sua casa, cuidou daquela pessoa e cuidou durante toda a vida. E no momento da conferência, prestem atenção, ela disse o seguinte: vocês estavam a 2 passos de um homem que estava morrendo de fome e discutem como em 15 anos acabar com a fome? Eu nunca penso que sou responsável por grandes multidões. Preocupo-me com cada pessoa. Não posso amar de fato senão uma pessoa por vez. Somente uma. Vocês podem começar assim, a gente também pode começar assim. Eu comecei assim, recolhendo uma pessoa que estava morrendo na rua. Talvez, se não tivesse recolhido aquela única pessoa, não teria nunca recolhido outras 42 mil. Basta começar. Uma e uma. Vocês entenderam? Basta começar. Uma e uma. Nós não podemos pensar em fazer grandes coisas se não estamos preocupados com as pequenas. Você consegue entender isso, queridos? Está na hora de começar.
Comece na tua igreja, fazendo aquilo que precisa ser feito. Comece na tua casa, comece na tua rua, comece aí perto de você, comece aí com os seus parentes, com os seus amigos, pessoas que você ama, pessoas que você quer bem, uma a uma. É o nosso desejo hoje, trabalhar com cada pessoa que a gente tenha contato, ser uma bênção para essas pessoas. Eu quero convidar você para o nosso desafio de hoje. Qual é o nosso desafio de hoje? É simples, é fácil, né? E você vai rapidinho fazer isso aí. É o seguinte: hoje nossa ação será escrever 3 pontos de nossa vida que precisamos dedicar à causa de Deus, ok? Você entendeu? Nós vamos escrever 3 pontos da nossa vida que nós vamos dedicar à causa de quem? De Deus. Seja um dom que precisa ser usado, pode ser um dom que você tem aí, precisa ser usado, um recurso que deve ser devolvido ao Senhor, uma atitude de perdão que Deus tem convidado você a exercer, talvez é uma atitude de perdão. Está vivendo magoado aí porque precisa perdoar? Ô, amigo, deixa isso para lá, vamos perdoar, receba essa bênção hoje. A gente não sabe, eu não sei o que você vai colocar, mas são 3 coisas que você precisa entregar ao Senhor. 3 pontos na sua vida que você precisa dedicar à causa de Deus. Então vamos lá. Você entendeu? 3 pontos na sua vida que você precisa dedicar ao Senhor. Pode ser um recurso, pode ser um talento, um dom, pode ser o perdão, pode ser qualquer coisa. O fato é que você hoje vai escolher 3 coisas para você dedicar a Deus que precisam ser colocadas na mão de Deus. Como você vai usar essas coisas? Como? Você entendeu? E vai ser uma bênção. Use da maneira como Deus deseja, da maneira como Deus quer, e as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre você de maneira poderosa e significativa. Tá aí o livro para você. Hoje nós estudamos o capítulo 3. A gente está avançando no estudo da palavra de Deus, porque é um texto simples daquela viúva que nós estamos estudando todos os dias, mas que nos traz uma compreensão grandiosa. O como ela usou aquilo que ela tinha, o pouco que ela tinha, fez toda a diferença. Então, nem você, nem eu, nem a Lu aqui do meu lado, nós temos desculpa para dizer que temos pouco demais para oferecer a Deus. Essa viúva mostrou para você que você não tem tão pouco suficiente, tão pouco assim. Você não tem, né? Você tem o suficiente para fazer uma grande obra. Todos nós temos o suficiente para fazer uma grande obra. Abraço carinhoso para você no dia de hoje, bênçãos do céu, poder do Espírito. Agora são 5h46, nós estamos juntos em oração, na busca pelo Espírito Santo. Você teve um despertar na presença do Altíssimo. Eu vou clamar com você aqui, pedir a Deus que te abençoe, que te fortaleça, te guie e que você receba a bênção do céu no dia de hoje. Então pense aí nessa oração, como? O que preciso dedicar a Deus hoje? É isso aí. Você anotou que você precisa dedicar a Deus? E nós vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos orar? Querido e amado Deus, aprendemos que precisamos aprender a usar todos os recursos que Deus nos deu para a honra e glória do nome daquele que não falha, não erra e que nos ama. Obrigado, Pai, por esse momento de oração. Obrigado por esse momento onde nós estudamos um pouco mais sobre aquilo que o Senhor deseja para nós. Aprendemos, Pai, aprendemos que sem o como, o quanto não tem significado nenhum. Mas com o como, todo o significado acontece, mesmo quando temos muito pouco a oferecer. Por isso, Pai, pedimos a Tua bênção para usar o que temos na Tua causa, na Tua obra, para que tudo aconteça para a honra e glória do Teu nome, para a salvação daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Uma pessoa de cada vez, um a um, é o nosso desejo, para que o mundo seja impactado pelo poder maravilhoso do Teu santo e amado Espírito. Pai, esteja conosco durante todo esse dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, um abraço para todos. Que o Senhor os abençoe. Um dia especial, cheio da presença daquele que é o nosso Deus e nos acompanha. Abraço. Que Deus abençoe durante essa jornada que se inicia agora. E você sabe como você vai conseguir fazer o como, deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida.
Então, do jeito que começamos, vamos encerrar. Coloque esse louvor e faça dele o seu querer nesse dia. Beijo. Fique com Deus. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha